como lidar com os pensamentos. Em geral, os pensamentos são inquietos, repetitivos, continuados, descontrolados, e nós queremos aprender a lidar com os pensamentos. Mas, afinal, o que é o pensamento? Como lidar com esses pensamentos? É muito comum as pessoas quererem a liberdade de permanecerem livres desse processo que é o processo do pensamento. Quando ele se repete e se mostra aflitivo. Então, os pensamentos negativos ou os pensamentos indesejáveis, esses pensamentos que se repetem, eles têm esse perfil. E as pessoas querem se livrar dos pensamentos. E quando você olha para dentro de você, você percebe que não é tão simples assim lidar com os pensamentos. Percebam isso, por exemplo, na hora de dormir. Quando um pensamento insistente, persistente está ali, não lhe permitindo dormir. Afinal, o que fazer com um pensamento? O que fazer com esses pensamentos? O que é, na verdade, lidar com os pensamentos? Antes de tudo, é preciso que você compreenda como se processa esse movimento do pensamento em nós. Eu tenho chamado isso de o movimento egóico. Uma vez que esse pensamento, em geral, na maioria das pessoas, é o pensamento de uma identidade presente. Aqui eu me refiro à ilusão de alguém pensando, de alguém produzindo esses pensamentos, de alguém procurando se livrar desses pensamentos, de alguém procurando a quietude ou a paz, se livrando desse modelo de pensamento. Então, esse é o movimento egóico, o movimento da mente. Assim, o que é o pensamento? A vida, ela se mostra nesse instante para todos nós. E ela requer uma resposta. Essa resposta, em geral, ela nasce em nós do pensamento. A vida se mostra desta forma para todos nós, agora aqui. Então, o que é, na verdade, o pensamento? Uma resposta dada a esse momento. E isso é algo que ocorre de uma forma automática, de uma forma mecânica. Nós acreditamos que somos nós que estamos determinando esses pensamentos e essa resposta que estamos dando. Não há verdade nisso. O que nós temos como resposta, que se baseia no pensamento, é uma resposta automática, mecânica, e que nasce de um fundo de memória, de lembranças. Então, nossas respostas são sempre respostas que se baseiam no que o pensamento tem a dizer. Não somos nós que estamos dizendo, é o pensamento que está dizendo. No entanto, o pensamento, ele se passa por nós. Quando ele cria em nós a ilusão de que nós somos os responsáveis por aquele pensamento. Ou seja, nós somos os pensadores desses pensamentos. Então, a vida se mostra como um desafio. E a resposta que damos a esse desafio é uma reação que nasce desse fundo de pensamentos, de lembranças, de memórias. E como isso é algo automático e inconsciente, nasce de um condicionamento.
Perceber a verdade desse movimento do pensamento em nós é poder eliminar essa condição de uma resposta reativa baseada nesse condicionamento. Isso é algo que se torna importante porque todas as respostas que estamos dando à vida nesse momento, elas não são completas. A vida é um movimento novo, inédito, sempre algo presente, agora, aqui. Enquanto que a resposta que damos, a resposta que trazemos, como elas nascem desse fundo, elas estão nascendo do passado. Então, é a tentativa de ajustar a esse desafio do momento presente uma resposta que vem do passado, o que representa uma resposta inadequada. Então, nós não sabemos o que é uma ação livre desse modelo que é o modelo do pensamento. E para piorar a situação, de uma forma desnecessária, perturbadora, conflituosa, nós temos essa coisa incessante ocorrendo dentro de nós. Nós temos esse modelo de ideias, de crenças, de imagens, de memórias, de lembranças ocorrendo dentro de nós o tempo todo. Então, não só quando se faz necessário uma ação, nós temos uma resposta inadequada baseado nesse fundo de condicionamento que é um pensamento que vem do passado e que não representa aquilo que se faz necessário aqui e agora. Além disso, nós temos esta tagarelice interna, esse movimento interno desnecessário de pensamento, quando o pensamento não se faz necessário. Se você está sentado, ocupado com alguma tarefa intelectual, a sua ocupação é exatamente aquela. E, no entanto, você está constantemente sendo bombardeado de pensamentos que não têm absolutamente nada a ver com aquela ação, com aquela tarefa. Isso acontece o tempo todo. Então, o pensamento ele está o tempo inteiro aparecendo. Ele é inquieto, ele se repete, ele é invasor, ele representa imagens do passado, ele traz juntamente com ele sentimentos. Tudo enquanto você está ocupado fazendo algo, ele está ali, intervindo, interferindo, produzindo estados internos de conflito, de incômodo, de desconforto, de algum nível de sofrimento. Então não há paz, não há quietude. Isso ocorre durante o seu dia e à noite, quando você vai dormir, os pensamentos voltam. E aí eles atrasam a chegada do sono, eles ocupam um lugar, também, mais uma vez, desnecessário, porque o objetivo é deitar e dormir. E, no entanto, o pensamento está ali, batendo, se repetindo, trazendo imagens do dia, daquele dia, do dia anterior. Algumas dessas imagens criam um estado interno de desconforto emocional, de sentimento e de agitação, e o corpo não se aquieta e o sono não chega. Então, o fato é que nós vivemos psicologicamente numa desordem interna. Essa inquietude, essa desordem psicológica é um afastamento da paz, do silêncio, da liberdade, da quietude do nosso próprio ser. Aqui eu me refiro à nossa natureza
essencial, a verdade sobre quem nós somos. Ou seja, estamos vivendo no pensamento uma vida moldada, assentada nesse movimento egóico, que é o movimento do eu. É esse sentimento eu, com o pensador pensando, com aquele que sente sentindo. Então, os estados internos estão trazendo reações a todo momento. Então, a resposta para esse momento tem por base essas reações. Então, não há a verdade do seu ser se revelando. O que estamos dizendo aqui é que a inquietude, a insatisfação, a ansiedade, a depressão, a angústia, o medo, a solidão, eu me refiro à dor da solidão, o sentido de insatisfação de uma existência presente, tudo isso está surgindo, aparecendo como uma reação interna, se mostrando na sua vida, no seu viver. E isso é algo completamente fora da realidade de sua natureza essencial, de sua natureza divina. Então, por que a infelicidade está presente? Porque todos esses quadros ou representações de estados internos de angústia, de infelicidade, por que isso está presente? Porque o pensamento assumiu o controle. Ele assume em nome de uma identidade que é o eu. Sim, é o que estamos dizendo. Não existe nenhum eu presente, a não ser o próprio movimento egóico, que é o movimento do pensamento. Portanto, o movimento do pensamento, que basicamente é a reação da memória, as aflições, as preocupações, as frustrações, as imagens de rejeição, os pensamentos de pessimismo, de derrota, tudo isso está assumindo uma identidade presente, que é o eu. Na verdade, tudo isso, esses modelos de pensamento, estão criando uma identidade, que é o eu. Assumindo essa identidade, o que se constitui uma ilusão, esse eu está aflito. Então, o sentimento que você tem de ser alguém nesta desordem, nessa confusão, nesse sofrimento e infelicidade, produzido pelo pensamento e pelo sentimento, isso não é real. Não há esse você nessa experiência. O que temos presente é essa experiência se passando por você. Você se identifica com isso. O nosso trabalho é perceber a verdade daquilo que somos, agora aqui, daquilo que assumimos ser, agora aqui, daquilo com o qual nos confundimos, sendo, agora aqui. A visão disso desfaz de tudo isso. Destrói essa ilusão. Volatiza esse sentido de identidade presente nessa experiência. E quando o sentido dessa identidade presente
nessa experiência se dissolve, volatiza, desaparece, a própria experiência que está assentada ou abalizada nesta crença, nesta ilusão, essa própria experiência desaparece. Não há nenhum pensamento aflitivo sem alguém aflito. Não há nenhum pensamento de ansiedade sem alguém ansioso. Não há nenhum pensamento com representação de quadros de medo sem alguém nisso. Então, é sempre o eu que sustenta a experiência. Portanto, olhar para aquilo que somos agora, aqui, sem rejeitar isso, sem lutar contra isso, sem procurar mudar isso, mas olhar, apenas olhar, olhar essa inquietude, olhar essa tagarelice, olhar esse modelo de repetição de pensamentos. O que eu tenho dito é que nós somos os responsáveis por isso. Queremos nos livrar, e esse querer se livrar é sustentar a própria situação, a própria infelicidade. Daquilo que eu quero me livrar, esse eu sustenta isso. A compreensão do movimento do eu é a compreensão do movimento do ego. Então, trazer consciência, real consciência, é trazer presença. Consciência é real presença. E quando isso está presente, toda ilusão se desfaz. Você não traz a consciência e coloca sobre o que está aqui. Você se torna ciente do que está aqui. Se tornar ciente do que está aqui é abrir a porta para esta consciência real, para esta presença real. Então, a investigação do falso revela a verdade. Não é o esforço que te torna livre, não é a disciplina que te torna livre, não é uma prática esotérica, uma prática das que nós tanto ouvimos falar por aí, que irá te tornar livre, mas é tomar ciência do que está aqui e agora. O que te torna livre é a verdade. A verdade e não o esforço. A verdade e não alguma técnica ou prática ou disciplina espiritualista ou esotérica ou mística ou de meditação. Essa assim chamada prática de meditação não funciona. É possível que você tenha alguns alívios temporários de quadros e representações de sofrimento interno, quando por alguns minutos você se dedica a uma determinada técnica, então a mente é forçada ao silêncio, mas quando a mente é forçada ao silêncio e aparentemente o pensamento não está mais presente, você tem um alívio temporário, mas você ainda está presente, sendo pensador. Apenas o pensamento se aquieta e o pensador se aquieta. Mas logo, alguns minutos depois, ou 10 minutos, ou 15, ou uma hora depois, tudo ainda está lá.
Esse sentido de um eu presente, que é o sentido do pensador, dele você não se livra usando alguma prática, alguma técnica, algum sistema místico, esotérico ou de meditação. É necessário uma compreensão desse movimento, uma aproximação do movimento do ego, do movimento do eu. A autoinquirição, a autoinvestigação, o verdadeiro autoconhecimento, a real meditação na prática é o que nós temos que realmente funciona para o fim desse modelo de inquietude, de luta, de sofrimento, de infelicidade, em razão da presença dos pensamentos. Compreender o pensamento, perceber esse instante aqui e agora, livre desta reação da memória, livre dessa reação do passado, absolutamente livre desse movimento do ego. Então, aquilo que é a verdade do seu ser se mostra, que é consciência, presença, seu natural estado de consciência, seu natural estado de ser, seu natural estado de presença, seu natural estado de consciência, seu natural estado de ser. Então, a compreensão do movimento do ego, do eu, do mim, a compreensão do movimento de memória, de condicionamento psicológico, é o fim do pensador, é o fim do eu. Então, essa condição de separação desse eu e a experiência se desfaz, porque agora aquilo que está presente é a realidade do seu ser, consciência, felicidade. Esta é a consciência, presença, ou é a presença da consciência? Então, esse é o assunto que nós estamos trabalhando com você. Alguns têm chamado isso a iluminação espiritual ou despertar da consciência. Aqui se revela a verdade do seu ser. Isso é o fim do pensamento. E, naturalmente, o fim desta resposta reativa do pensamento, no que diz respeito à vida acontecendo, aqui e agora, nesse momento. Essa ação é a ação do amor, essa ação é a ação da liberdade, essa ação é a ação da inteligência. É a ação que nasce do silêncio, é a ação que nasce da paz e da liberdade. É a ação desta consciência, que é a consciência de Deus. Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros presenciais e também retiros, onde estamos trabalhando isso com aqueles que se aproximam. E, além disso, temos encontros online. Portanto, se isso é algo que faz sentido para você, podemos trabalhar isso juntos, ok? Fica aí o convite e até a próxima. Esse contato direto com aquilo que você é verdadeiramente representa o fim do sofrimento, porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus.